Você está gravando essa reunião. Avise a todos que estão sendo gravados. Bom, agora que a Sara chegou, nós podemos começar, né? Agora sim. Chegou na hora. Bora lá. Pessoal, vamos falar de processo orçamentário, né? Dentro desse processo orçamentário, vamos falar da lei orgânica do município, tá? Que é uma das formas aí de organizar o orçamento, né? Vamos lá. A lei orgânica, cada município deve ter a sua, né? Tá? Ela que vai organizar, né? O nome já fala, lei orgânica é mais ou menos a lei de organização, né, do município, tá? Agora tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, quando a gente olha nossa estrutura legislativa, né, de leis, assim, a gente tem a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal, depois nós temos as leis ordinárias, leis complementares e por aí vai, né? Então nós temos a legislação federal, aí nós temos as legislações estaduais, para depois nós termos aí a legislação municipal. Então, a lei orgânica, a lei municipal, sempre que se vai montar uma lei, né, tem que tomar cuidado para que ela não infrinja as leis superiores, tá? Então, por exemplo, se a gente tem nenhuma lei pode infringir, por exemplo, pode infringir a Constituição, tá? Por isso que a gente tem muito aí ato de disposições, né, como é que é? De inconstitucionalidade, agora fugiu agora o termo, mas assim, tem muitos questionamentos, né, que de leis que são aprovadas tanto no âmbito municipal como estadual, que muitas vezes elas vêm infringir, né, a Constituição, ou pelo menos quem ali tem um entendimento, né, acha que ela pode estar infringindo a Constituição. Então aí isso chega, e toda lei, toda vez que o questionamento é relacionado à Constituição, ele vai para o STF, tá? E quem julga isso, a constitucionalidade ou não, né, é o STF. Na verdade, o STF é só para isso, né? Ele, tecnicamente, está lá, né, fora as situações em que ele tem que julgar aquelas pessoas que têm foro privilegiado, né, no caso de presidente, ministros, deputados, senadores, né, que têm um foro privilegiado, então só podem ser julgados pelo STF, né, todas as outras questões, né, de empresas ou de pessoas que chegam até o STF são sempre vinculadas com a Constituição, tá? Então, se é vinculada à Constituição, vai para o STF. Se é vinculada a outras leis, né, outros entendimentos de outras leis, aí isso já resolve ou no TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, quando é do âmbito trabalhista, ou se for de, né, outra situação comum, que não é trabalhista, né, vai para o STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Então a gente tem essa ramificação, né, que na verdade a gente tem são 5 tribunais superiores, né, que julgam essas situações gerais, vamos dizer assim, né? Se for trabalhista, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Se for eleitoral, é o Tribunal Superior Eleitoral. Se for da Justiça Militar, né, for alguma coisa militar, é o Tribunal Superior Militar, né? E se for da Justiça como um todo aí, né, as outras demais situações que não sejam com relação à constitucionalidade, né, aí é o STJ, tá? Aí porque assim, professor, mas aí, em último caso, se o cara não concordar, recorre ao STF. Não, só recorre ao STF se for situações aí, né, de entendimento constitucional, tá? Aí vai para o STF, caso contrário, não, ok? Ó, todo município pode determinar a sua lei orgânica, contanto que elas não infringam a Constituição e as leis federais e estaduais. O prefeito é quem se encarrega de fazer cumprir a lei orgânica, sempre observada e fiscalizada pela Câmara de Vereadores, tá?
Ó, ela, além de dispor sobre a organização do município, né, ela rege a legislação no âmbito municipal, tá? A lei orgânica, deixa eu passar aqui, ó, ela dispõe sobre a organização do município e rege sobre a legislação no âmbito municipal, tá? Após, né, a gente falar um pouquinho sobre ela, né? O que é o processo orçamentário, né? Como se dá a sua elaboração, seu estudo, aprovação, execução, avaliação e controle do processo orçamentário, tá? A gente vê falar, por exemplo, né, quando a gente vai falar em orçamento, principalmente o orçamento a gente geralmente ouve falar, né, que a gente está mais, que acompanha, porque sai mais na mídia, é com relação ao orçamento da União, né? Então, nós temos aí o orçamento da União. Toda vez, igual até eu pedi para vocês pesquisarem, eu não, o meu Google Chrome, na minha internet aqui, meu Chrome não consegue pesquisar, tá? Meu Google não funciona, tá? Eu descobri que eu tenho que ir para outro navegador para poder pesquisar, tá? Mas faz parte, tá? Então, por exemplo, vocês até viram que foi aprovado, se não me engano, dia 21, né? 23, 21, negócio do 4 aí, tá? Ou seja, olha, um orçamento que era para ter sido aprovado até dezembro do ano passado, né? Foi aprovado no mês de abril, tá? Então, a gente ouve muito falar nele. E a gente ouve falar também, por exemplo, né? Que a gente tem, que os deputados e senadores, eles colocam muitas emendas, né? Tá? Muitas alterações que ocorrem, né, lá no orçamento da União. E isso acontece também quando a gente fala na questão estadual, né, no orçamento do Estado, e também ocorre quando a gente fala no orçamento do município, tá? Então, quem vai fazer emenda para alterar o orçamento do Estado? São os deputados estaduais da Assembleia Legislativa que fica lá em São Luís, tá? E do orçamento municipal, quem vai fazer isso, essas emendas, são os vereadores, né? Os vereadores, né, do município, eles têm interesse em colocar emendas, né, dentro do orçamento, né? Lógico que a gente viu lá, né, que eu tenho que estar, que o orçamento, ele é vinculado com a lei orgânica, né? E com a lei de diretrizes, né? E a lei de diretrizes está dentro do plano plurianual, tá? Então, ele vai colocar ali uma emenda que esteja em acordo, né, com essas prerrogativas já, tá? Mas eles vão colocar, por exemplo, dentro da emenda está aí para asfaltar, dentro do PPA, né, e da lei de diretrizes, está lá que vai asfaltar vários bairros de Imperatriz. Então, ele coloca uma emenda ali para forçar isso para o lado dele, né, de acordo que ele consiga, geralmente, né, angariar recursos, né, sei lá, para o bairro dele, para a área de influência dele, para ele poder depois falar assim, tá vendo, ó, só asfaltou essa rua aqui porque eu coloquei uma emenda lá, tá, e trouxe o recurso para cá, tá? Então, é o que todos fazem, né? Querem puxar a sardinha para o seu prato, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente fala tanto dos vereadores, né, a nosso nível aqui, né, como deputados estaduais e como também os federais e senadores no âmbito da União, tá? Vamos lá. Os documentos orçamentários estudados anteriormente possibilitaram que compreendêssemos os aspectos da legislação aplicada ao orçamento público, né? Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei do orçamento anual, a lei de responsabilidade fiscal, plano diretor e agora a gente falou um pouquinho sobre a lei orgânica, né? Todas essas legislações, né, elas nos dão uma ideia da construção do orçamento no que tange aos aspectos jurídicos e ao planejamento do governo, tá? Agora, no processo orçamentário, tá, será importante entender os mecanismos de discussão, implementação, avaliação e controle, tá? Que é o princípio legal, para que as etapas sejam validadas no orçamento público. O sucesso, né, ou seja, a boa execução desse processo orçamentário, né, dependerá do planejamento, do cumprimento da legislação, dos prazos e da participação de todos os atores sociais envolvidos e do papel de cada um deles no ciclo orçamentário. Tá?
Ó, nós falamos em atividade financeira e atribuições econômicas do Estado, né? Vimos que a responsabilidade básica do Estado, na verdade, o que a gente espera, né, é que a gente paga impostos, paga taxas e tudo mais, né? Para o quê? Para que o Estado nos devolva isso na forma de atendimento às nossas necessidades, né? Tá? Infelizmente, a gente paga muito caro pelo pouco que a gente tem, tá? Por meio da produção de bens e serviços, que pode ser realizada pelo governo, direto ou indiretamente, como indutor da atividade econômica, tá? Isso implica em um processo permanente, com o menor custo social possível, e requer métodos investigativos e técnicos, os quais devem ter por objeto ações concretas de políticas públicas, né? Depois nós falamos sobre orçamento, né? Como um todo, orçamento público enquanto instrumento de planejamento, né, governamental. A gente viu que o orçamento, né, nele que estão previstos todos os recursos que vão ser arrecadados, ou seja, as receitas, né? E também aonde que esses recursos vão ser gastos, né? Ou para onde serão destinados. Vimos ainda a importância do orçamento-programa enquanto ferramenta de planejamento, né, de governo, obtenção de resultados. Finalmente, para completar o ciclo, trataremos o processo orçamentário agora, tá? Tendo o orçamento anual como foco principal, tá? Vocês imaginam o que seja a elaboração da lei do orçamento? De quem é essa iniciativa? E qual é o ciclo desse processo, né? Para Silva, a elaboração da lei orçamentária é a etapa que efetivamente caracteriza a ideia de processo orçamentário e configura um ciclo legislativo especial compreendendo as seguintes fases e respectivas operações. Tá? A iniciativa do projeto de lei, a discussão, a sanção, veto e promulgação e publicação. Tá? Então, a gente vem aqui a sanção, onde muitas vezes, né, o executivo, ou seja, aí, o governador, o presidente ou o prefeito, eles podem, chega a lei aprovada pelo, pelo órgão legislativo, né, ou seja, pela Câmara, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara dos Deputados, né, e se, vamos lá, por que que se os deputados aprovam, os senadores aprovam, por que que o presidente muitas vezes veta, tá? Todo veto, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que justificar o motivo de estar vetando, tá? Muitas vezes, o veto é pelo motivo daquilo que está sendo aprovado ou de parte daquilo que está sendo aprovado ter caráter, né, inconstitucional, na verdade, inconstitucional, tá? Então, tipo assim, aprovaram, né? Porque assim, a gente fica pensando, mas os deputados conhecem a Constituição, então eles vão aprovar coisa, né, só que pode estar na Constituição. Não, não é verdade. Tá? Muitas vezes eles aprovam coisas, né, que é inexecutável, porque para poder entrar em prática, teria que ser contra algo que está definido na Constituição já, tá? Agora, se os deputados fazem isso, imagina os vereadores, né? Tá? Que tem menos conhecimento, tem menos apoio aí, menos suporte, né, do pessoal por trás disso, né? Porque a gente pega um gabinete de deputado, né, tem lá 20 pessoas, né, que fazem de tudo quanto é tipo de serviço, principalmente assessores, né, que estão ali para orientar ele quanto ao que deve ser feito, tá? Ou por que de fazer algo ou deixar de fazer, tá? Por exemplo, os deputados, senadores, eles têm vários advogados ali que estão debruçados ali para ver aquilo que ele vai fazer de projeto e se esse projeto é viável ou não, se está dentro da Constituição ou não, tá? Agora, os vereadores não têm, né? Não tem um gabinete assim desse porte para orientar eles, né? Nem comportaria, né? Pagar isso, certo? Por exemplo, aqui nesse quadro nós temos lá, né? A iniciativa do projeto traduz a responsabilidade pela apresentação do projeto de lei orçamentária do Executivo para o Legislativo, ou seja, a iniciativa do projeto de lei do orçamento parte do prefeito. Vamos lá, vamos usar nosso âmbito aqui, nosso âmbito municipal, né? Então, quem manda o orçamento,
para ser aprovado é o prefeito, né? Prefeito, governador ou presidente, tá? Aí, na fase de discussão, é onde entram, né, o trabalho em plenário, ou seja, a Câmara dos Vereadores, ela vai discutir tudo aquilo ali. Aí os vereadores aqui, nesse momento, eles apresentam as emendas deles, né? Tem aí o voto do relator, que o relator é aquela pessoa que vai direcionar os trabalhos, né? Geralmente, para você ter um orçamento que seja de acordo com a vontade aí do prefeito, por exemplo, ele tem que dar um jeito que quem seja o relator seja alguém do lado dele, você entendeu? Tá? Que o relator sempre seria como assim, como se fosse o promotor público, sabe, num julgamento, né? Ele que vai meio que direcionar a coisa, tá? Aí depois tem a redação final e tem a votação do orçamento em plenário, tá? Após a votação em plenário, foi aprovado, né, bonitinho, lindo, maravilhoso, ele é encaminhado aí para o prefeito fazer, sancionar, né? É definida como a aquiescência, né, do titular do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Assim, o titular do Poder Executivo, o prefeito, né, somente sancionará o projeto se estiver de acordo com ele, tá? Mas ele tem que justificar todas todos os vetos, todo aquele que não concordar tem que justificar por quê, né? O veto, né? O veto é uma ferramenta que o executor tem para não colocar em prática algo que foi aprovado pelo Congresso, né? Ou pelo Legislativo. Significa que se o titular do Poder Executivo não estiver de acordo, poderá vetar total ou parcialmente o projeto de lei, dentro de 15 dias úteis, contado recebendo o projeto, comunicando ao Poder Legislativo o motivo do veto. Tá? E aí a promulgação e a publicação, né, é a fase que o projeto de lei é transformado em lei, quando aprovado pelo Legislativo. É sancionado expressa e tacitamente pelo Executivo, quando aprovado, né, pelo Legislativo, é vetado pelo Executivo e o veto é rejeitado na forma constitucional. Vamos lá, tem um detalhe, o prefeito pode votar o que ele quiser ali dentro, justificando, tá? Esse veto depois ele volta para o Legislativo, né? No caso, a Câmara dos Vereadores, e os vereadores vão votar esse veto, se mantém o veto ou se derrubam o veto, tá? Então, o prefeito pode não concordar, mas se voltar para a Câmara, e o presidente da Câmara, aí, por exemplo, colocar esse veto em votação, e esse veto for derrubado, aquilo que o prefeito vetou passa a valer, tá? Porque o veto deixa de existir, tá? Isso acontece no Estado também e acontece também na União, né? No âmbito federal, tá? Então, por exemplo, o Bolsonaro veta qualquer coisa, situação lá. Se isso pode voltar depois, tá? Para a Câmara e a Câmara derrubar esse veto. Tanto que já teve situações em que o Bolsonaro, para atender um lado, ele veta e depois ele concorda que a Câmara bote esse veto em votação e derrube o veto, entendeu? Então diz assim, é como se, eu quero que aprove, mas eu não posso deixar aprovar. Então eu falo que não, e aí vocês vêm e tiram o meu não. Tá? Mais ou menos isso. É uma maracutaia danada, entendeu? Mas tudo bem. É faz parte da democracia, né? Por exemplo, porque senão o presidente só aprovaria aquilo que ele quisesse, né? Então, de certa forma, o presidente de repente poderia, se ele tivesse um poder de veto inderrubável, aí, né? Que não fosse mudado de jeito nenhum, ele poderia tocar o país de jeito de, o legislativo, né? As câmaras dos deputados que representam o povo quer que faça uma coisa boa para o país e o presidente não quer. Então ele vetaria tudo que ele quisesse. Então agora sim não, da forma que se esse veto ele vai para julgamento. E aí alguns deputados não, realmente o presidente tem razão, ou não, o presidente não tem razão. Então se o veto for derrubado, o presidente perde a razão sobre aquele veto e aquele item que estava suspenso, né, volta a valer. Tá? E isso acontece muito, tá, gente? Para a Giacomone, né, na apreciação das matérias orçamentárias, os integrantes das casas legislativas cumprem variada agenda que envolve estudos e análises
discussões e consultas, solicitações de informações e participação em audiências públicas realizadas com autoridades e especialistas com o objetivo de esclarecer a matéria em apreciação, tá? Nessa fase de estudo, discussão e aprovação do orçamento, o resumo de todo o trabalho legislativo será apresentado, né, está apresentado nas emendas propostas pelos parlamentares, que, de forma similar ao projeto do Poder Executivo, serão objeto de avaliação e de parecer prévio, tá? Vamos lá. Os vereadores podem apresentar emendas? Sim. Só que as emendas, né, elas devem ter o cuidado, né, ó, ao projeto de lei de orçamento, aos projetos que o modifiquem, né, somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, por exemplo, se o vereador propor uma emenda aí de orçamento, que é para poder gastar, né? Toda emenda de orçamento é para direcionar gasto, tá, gente? Não tem nenhuma emenda de orçamento para aumentar a receita. Então, por exemplo, eu quero que ele quer botar para gastar, sei lá, né? Vamos pensar aí com uma construção, sei lá, de uma ponte, né? Mas se lá no PPA, no Plano Plurianual, não tiver nada previsto naqueles 4 anos de construção de ponte, então essa já cai por terra sem emendas, entendeu? Ou, dentro da LDO, a lei de diretrizes, né? A lei de prioridades, como a gente comentou, né? Se também não estiver dentro das prioridades do orçamento para esse ano, né, que está se fazendo o orçamento, também não adianta, tá? Não, mas está no PPA, mas não está na LDO, né, não é prioridade, então também não adianta. Então ele tem que fazer as emendas que estejam em conformidade com o PPA e em conformidade com as prioridades definidas na lei de diretrizes, tá? Vamos lá. Só podem ser aprovados também, né, caso indiquem os recursos necessários, ou seja, eu tenho que definir quanto, tipo assim, eu tenho um projeto, quanto vai, esse projeto vai ser gasto, vai precisar de recursos, quanto ele vai custar, tá? Admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, dotações orçamentárias para pessoal, né, e seus encargos de serviço de dívida, transferências tributárias constitucionais, tá? E sejam relacionados com a correção de erros ou omissões, ou com o dispositivo do texto do projeto de lei, né? Tá? Então, os vereadores, não é simplesmente, eu posso colocar no orçamento o que eu quiser, se for aprovado, está feito, né? Tá? Mas não, eles têm critérios para ser atendidos aí, tá? Por isso que a gente fala, né? Tipo assim, cara, às vezes a gente vai votar, né? Eu me questiono muito, né? Como que a gente escolhe o vereador? A gente escolhe pela amizade. Tá, beleza. Você colocaria uma pessoa para dirigir a sua empresa, né? Pela amizade? Ou melhor, você colocaria um amigo seu para fiscalizar a sua empresa que está sendo dirigida por outro? Tá? Colocaria, professor, porque é um amigo meu, fiel, tal, tal, beleza. Mas ele tem competência técnica para saber se o cara está fazendo certo ou errado, tá? Então, é a mesma coisa que chegar assim, ó, peraí, ó, eu vou pegar uma tia minha, tá? Que malemar estudou, e vou colocar ela dentro da empresa para fiscalizar o que o cara está fazendo. Ela não tem conhecimento nenhum, você entendeu? Ela não vai saber se o cara está fazendo coisa legal, ilegal, certo ou errado, tá? Então, quando a gente vai escolher vereador, a gente tem que, né? A gente reclama muito da política, a gente só fala mal dos políticos, né? Mas a gente que bota eles lá, entendeu? Nós não temos o cuidado de, na hora da votação, tentar escolher alguém que seja competente. Que é competente? Que ele tenha conhecimento, tá? Que ele tenha habilidade, que ele tenha atitude, né? Que competência é isso. É o chá, né? É a soma de conhecimento, habilidade e atitude. Isso é competência. A gente escolhe isso para as empresas, mas a gente escolhe aí, né? A gente é assim, ó, escolhe com base com critérios técnicos, né, para contratar alguém na empresa,
mas escolhe alguém com critérios afetivos para colocar lá no cargo público, né? Que vai ter um efeito muito maior sobre sua vida do que a própria empresa, muitas vezes, tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado aí, tá? Temos que ser mais críticos. E nós temos, sim, que aprender a falar de política, né? Que a gente fala assim, a gente não gosta de falar de política, né? Política e futebol não se discute, né? O futebol não muda a sua vida, a política muda, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Vamos lá. Serviço de dívida, né? Da dívida. É uma referência à totalidade dos pagamentos que o devedor público faz para pagar os juros e amortizações do principal de correspondentes ao empréstimo, tá? Então, serviço da dívida, vamos lá. A prefeitura fez aí um empréstimo, né, para fazer uma obra, tá? Então, serviço da dívida é tudo aquilo, né? Tipo assim, não é somente o que eu tenho que pagar, mas também aquele a remuneração daquilo que eu vou pagar, ou seja, os juros que eu estou pagando em cima, tá? Então, serviço de dívida é isso. Dotação orçamentária. São valores monetários autorizados na lei do orçamento, né, anual, para atender despesas com projetos ou atividades. Então, vamos lá, eu tenho na lei do orçamento, lá no orçamento está autorizado, né, é, despesas, né, com determinados projetos, tá? Então, eu tenho que entrar lá, tá? Para poder fazer empenho depois e poder gastar com isso, tá? A dotação é que vai autorizar esse gasto aí na frente. Crédito orçamentário é o valor monetário constante no orçamento para cada elemento de despesa que compõe os projetos, tá? E vinculado a uma determinada fonte de receita. O detalhe cruel de orçamento, né, é aquele assim, né? Posso fazer orçamento gastando o que eu quiser? Pode, desde que você indique de onde vem o dinheiro, tá? Você tem que ter a fonte. Então, por exemplo, o prefeito, quando vai enviar a lei do orçamento, o projeto de orçamento lá para ser aprovado na Câmara dos Vereadores, ele já fez o levantamento. Olha, nos últimos 3 anos, lembra que a gente viu? Nos últimos 3 anos, quanto nós arrecadamos de IPTU? Nos últimos 3 anos, quanto nós arrecadamos de transferências do governo federal do Fundo de Participação dos Municípios? Nos últimos 3 anos, quanto que a gente arrecadou de ITBI, né? Que é aquele imposto que tem que ser pago na transferência de imóveis, tá? Nos últimos 3 anos, quanto que a gente arrecadou de ICMS? Professor, mas ICMS, sim, é uma parte do ICMS, né, que o governo estadual repassa para o governo municipal, se não me engano é 25%. E essa mesma percentual é em cima do IPVA, tá? Então, o IPVA, 25% do IPVA é do município, tá? Então, que mais? O restante são as taxas de emissão de alvará, essas taxas aí que são pagas aí, né, para alguns prestação de algum serviço, tá? Mas aí, então o governo municipal, né, o prefeito, ele tem essa base dessa arrecadação que ocorreu nos últimos 3 anos, para ele poder, né, se está numa vertente crescente, eu posso aí colocar até um pouquinho mais no orçamento, porque teoricamente vai crescer. Agora, se está numa vertente de declínio, né, de queda na arrecadação, então eu tenho que tomar cuidado, né? Porque também não adianta, nós já vimos, né? Não adianta eu ser otimista demais e colocar que a minha receita vai aumentar 20%, né? E aí fazer um orçamento, né, gastando esses 20% a mais e depois isso não se concretizar e nós temos aí que fazer, qual é o termo mesmo que faz, né? A gente fugiu agora, que seria a suspensão dos gastos, né? Então, um termo que estava na aula passada. Agora fugiu o nome dele, tá? Acho que a gente vai falar ele de novo. Então, não adianta nada. É a mesma coisa que assim, olha, esse ano eu estou projetando ganhar 20% a mais que eu ganhei no ano passado. Com esses 20% eu vou viajar. Já vou organizar uma viagem aqui. Final da história. Se não acontecer, você tem que cortar a sua viagem, né? Você tem que suspender aquele gasto porque você não vai ter verba para ele. Mas eu faço empréstimo. Bom, você vai fazer empréstimo se os vereadores autorizarem, tá? É a mesma coisa. Imagina que tem uns filhos em casa, são o que controla os seus gastos. Se eles autorizarem você fazer empréstimo, tudo bem. Agora, eles vão autorizar você fazer empréstimo para ter uma despesa que não vai gerar nada mais lá na frente,
tá? Então, isso é complicado. Vamos lá. O governo estadual, para fazer empréstimo, depende da aprovação dos deputados estaduais. O governo municipal depende da aprovação dos vereadores. E o governo federal depende da aprovação da Câmara dos Deputados, tá? Anulação de despesa, né? É o ato administrativo promovido pelo órgão central de orçamento que cancela parcialmente, né? Parcial ou totalmente, o valor de um crédito orçamentário, ou seja, eu fiz o crédito ali, né? Aí agora eu vou cancelar ele, determinado elemento de despesa ou de projeto e atividade, tá? E aí esse cancelamento pode ter vários motivos, né? Entre eles, a falta de receita correspondente, tá? Vamos lá. Embora haja requisitos legais a serem observados, né, apresentação de emendas, como já citado, a Lei 4.320 de 64 também impõe restrições em relação a algumas formas de apresentação de emendas. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem 1. Alterar a dotação solicitada para despesas de custeio, né? Salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta, tá? Então, por exemplo, aquilo que é para custeio, né, que é salários e tudo mais aí, né, não pode ser alterado, tá? Conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes, ou seja, nós não podemos aí definir aí valores, né, para um projeto que não foi aprovado. Então tem que só pode entrar no orçamento, né, aqueles projetos que já estão aprovados, tá? Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado, tá? Vamos aqui pensar assim, vou imaginar que não tivesse ainda internet gratuita, serviço de internet gratuita, na Beira-Rio, algumas praças que tem aí, né? Então, um vereador, por exemplo, tenta fazer um projeto de lei, né, uma emenda a projeto de lei para colocar isso, mas não tem nenhum projeto aprovado ainda de serviço, então não pode também, tá? Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em redução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções, tá? É outra situação, tá? Não pode gastar além daquele percentual que já foi definido em lei, tá? Compreendida a fase da elaboração da lei orçamentária, agora vamos aprofundar no processo orçamentário como um todo, considerando a elaboração do orçamento anual, o estudo e aprovação do orçamento, sua execução, a avaliação do orçamento e, por último, o controle do orçamento. Quais são os requisitos básicos para a elaboração do orçamento anual? Quais são os prazos? Qual a exigência da lei, né, da legislação para essa fase, né? Quanto à elaboração do orçamento anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, é disposto na LDO, ele compreenderá a fixação dos objetivos concretos para o período considerado, né, bem como o cálculo dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários para que ele seja realizado, né, necessária a sua materialização e concretização. Lembrem-se que a elaboração da Lei do Orçamento é iniciativa do Poder Executivo e vale por um ano, né? Então, todo ano ele tem que fazer o orçamento do ano seguinte, tá? Para a Coama, né? Nessa etapa, deve-se providenciar formalização de um documento onde fique demonstrada a fixação dos níveis de atividades de governo, através da formulação dos programas de trabalho das unidades administrativas e que, em última análise, constituirá a proposta orçamentária. Então, unidades administrativas são todas aquelas onde onde a coisa acontece, né? O serviço acontece ou os projetos são executados, tá? As propostas orçamentárias das unidades administrativas, né, organizadas em formulário próprio, porque, vamos lá, apesar das unidades, né, elas não terem interferência direta no orçamento, mas cada unidade administrativa, ela precisa antecipadamente preencher os formulários ali daquilo que se planeja fazer no ano seguinte, tá? Imagina o seguinte, vamos pensar assim, ó, vamos pensar que a gente fosse participar, né, nós fôssemos participar aí do orçamento da Faculdade de Pitágoras, tá?
Então, a Faculdade Pitágoras, vamos pensar que seria como um município. Então, nós teríamos várias secretarias, né? O município tem várias secretarias. Vamos lá, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Defesa Civil, de Saúde, por aí vai, de Educação e vai, tá? Então, vamos pensar que cada curso, né, contábeis, ADM, engenharia, enfermagem, direito e por aí vai, cada curso fosse, na analogia, seria referente a uma secretaria, tá? E aí, dentro da secretaria, nós temos as várias atividades, as várias unidades administrativas ali dentro, tá? Então, vamos pensar que essas unidades administrativas seriam o quê? Seriam as turmas, né? Cada turma do curso. Então, cada turma do curso, representando uma unidade administrativa, ela colocaria no papel, né? Teríamos aí um líder de turma, por exemplo, que colocaria no papel todos aqueles gastos que seriam necessários para tocar as atividades durante o ano seguinte. Olha, nós vamos precisar de X valor, sei lá, tem mão de obra, já está definido, vamos fazer gasto com isso, olha, nós precisamos aí de adquirir um veículo novo, ou fazer uma reforma no veículo que nós temos. Então, cada unidade administrativa, de acordo com as suas necessidades, né, com aquilo que ele almeja, que ela, né, vai almejar para o ano seguinte, ela vai solicitar isso dentro do orçamento, né, dentro da proposta orçamentária. Né, e todas as turmas passam essa proposta vai chegar no secretário, o secretário vai ver aquelas que são viáveis ou não, né, que ele vai fazer um filtro ali também, né, que ele não pode aprovar tudo, né, ele não pode levar como proposta tudo, né, e aí depois disso vai formar, né, no âmbito municipal, né, cada secretaria, né, representada por cada gestão de curso, e colocar tudo isso para dentro do orçamento, né, com as propostas orçamentárias, tá? Então, o que os cursos, por exemplo, deveriam apresentar às turmas, né? As tabelas explicativas da despesa realizada no exercício imediatamente anterior, ou seja, eu tenho que demonstrar uma tabela do que eu gastei, com o que eu gastei no ano anterior, na despesa fixada para, né, qual vai ser a despesa para o exercício seguinte, né, que nós aqui, ó, estamos fazendo orçamento, né, vamos começar a fazer orçamento de 2021, então eu tenho que saber o que foi gasto agora em 2020, ou até mesmo vamos fazer para 2022, perdão, tem que saber o que está sendo gasto em 2021 e também o que foi gasto em 2020, né, para poder justificar aqueles gastos que estão ali previstos, né? Então, por exemplo, se a projeção de uma queda muito grande de receita, né, e eu estou trabalhando, por exemplo, com 15 funcionários, uma ideia, de repente, olha, infelizmente, para o ano que vem, né, não vão poder sustentar 15 funcionários, vai ter que ficar 12, 13, entendeu? E aí os primeiros a rodar, geralmente, são aqueles funcionários de contrato, né? Tá? Até porque os concursados são efetivados, né? Eles não têm, eles têm estabilidade, né? Tá? E também, né, nós vamos ter que apresentar a justificação pormenorizada de cada dotação orçamentária solicitada, né? De cada recurso que você pediu, você vai ter que ter a justificativa disso, tá? Com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, né? Para cujo início ou prosseguimento ela se destina, tá? Então, seja lá, eu tenho uma verba que tem que ser para uma obra que vai começar ou uma verba para uma obra que está que está em desenvolvimento ainda, né? Nessa fase, é fundamental o auxílio da contabilidade para o provimento de tais informações para o setor de planejamento, em consonância com os prazos estabelecidos em lei, tá? Vamos lá. O que é uma unidade administrativa? É um setor ou órgão subordinado a uma unidade orçamentária, tá? O que é unidade orçamentária? Sei lá, o governo federal, né? O Ministério da Educação, o Ministério do Transporte, o Ministério do Planejamento, o Ministério das Cidades, e por aí vai, tá? Na prefeitura seria a Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, por aí vai, tá? Não é contemplada nominalmente no orçamento público, dependendo dos recursos alocados em sua unidade orçamentária para dar andamento aos projetos ou atividades a seu cargo, tá? Então, você tem projetos, tudo, né?
Mas são abarcados os projetos. Se estão aqueles seus, né? E melhor ainda. Quanto aos prazos da lei orçamentária, né? O Poder Executivo deverá enviar o projeto de lei, né? Dentro dos prazos estabelecidos. No âmbito federal, o prazo de envio termina em 31 de agosto. E a votação tem que ocorrer até 22 de dezembro. Tá? Quando se fala nos municípios, né? Esses prazos vão estar definidos nas leis orgânicas, as leis orgânicas que organiza o município, né? Então, vai estar definido lá dentro. E cada um a gente tem que ver, porque pode variar de município a município, né? Quando a lei orgânica não dispuser sobre prazo, prevalecerá os estabelecidos nos artigos 35, parágrafo 2º, tá? Das disposições transitórias da Constituição Federal. Respeitando-se os prazos estabelecidos nas constituições, na lei orgânica, o Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária contendo mensagem, o projeto de lei, tabelas explicativas e especificações, né? Vamos ver o que é isso aqui, tá? Mensagem contendo exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica e financeira do governo, justificação da receita e despesa particularmente, o projeto de lei de orçamento em si, né? E, juntamente, as tabelas explicativas nas quais, além das estimativas de receita, olha lá, estimativa de receita e, consequentemente, de despesa, né? Porque só posso gastar aquilo que eu recebo, tá? Constarão em colunas distintas para fins de comparação a receita arrecadada nos últimos exercícios anteriores, aquele em que se elabora a proposta. Então, vamos lá. Nós temos que pegar aí a receita que teve nos últimos exercícios, né? Nos últimos 3, tá? A receita por exercício em que se elabora a proposta, tá? A receita prevista para o exercício que se refere à proposta. Vamos lá. Nós estamos em 2021. Então, eu elaboro a proposta para 2022, tá? Ó, receita prevista para o exercício que se refere à proposta. Então, nós estamos em 2021, vou fazer para 2022. A despesa, cadê? A receita para o exercício em que se elabora, então, qual a receita de 2021? Qual a receita dos 3 anos anteriores? Então, aqui, ó, 18, 19 e 20. Então, eu tenho que apresentar a receita desses 3 anos, mais a receita deste ano que nós estamos, né, que é quando eu apresento a proposta, e da receita estimada para 2022, que é o ano da proposta, tá? E a despesa realizada no exercício imediatamente anterior. E a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. E a despesa prevista para o exercício em que se refere à proposta. Então, receita, eu junto os 3 anos anterior, mais o ano atual, mais o ano seguinte, que é o ano do orçamento, da proposta de orçamento. Isso na receita. Na despesa, somente a despesa que aconteceu no ano passado, a despesa projetada para esse ano, fixada para esse ano, e a projetada para o ano que vem, que é o ano do orçamento, tá? Então, a gente tem uma pequena diferença aí desse entendimento aí, tá? A receita, eu uso os 3 anos anteriores. A despesa, somente o ano anterior, um ano anterior, tá? Especificação dos programas especiais de trabalho, custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decomposta estimativa de custo das obras, a realizar dos serviços a prestar, acompanhado da justificação econômica, financeira, social e administrativa, tá? Então, gente, é tipo assim, tecnicamente, na verdade, na prática eu não sei, eu nunca fui lá para ver o orçamento da prefeitura, como é que é, tá? Mas pela lei, tá? Ele tem que ser muito bem elaborado, né? Espera-se, né? Que seja muito bem elaborado, seja muito bem fundamentado e ele tem uma justificativa do porquê gastar e de onde vem o recurso para se gastar, tá? Então tem que ter, teoricamente, né? A lei é muito bem feita, né? A questão é simplesmente ela ser colocada como deve ser,
tá? Vamos lá. E com relação ao estudo e aprovação do orçamento, como ocorre, quais são os atores envolvidos no processo? Tá? Para a Coama, essa fase é de competência dos vereadores, né, que é o poder legislativo, e o seu significado está configurado na necessidade que o povo, tá, nós, por meio dos nossos representantes, os vereadores, intervenha na decisão de suas próprias aspirações, tá? Bem como na maneira de alcançá-las. É a chamada representatividade, tá? Vamos lá. Os vereadores representam nós e a gente espera que eles se façam valer, né, perante as nossas aspirações, aquilo que a gente quer ver, quer que aconteça, tá? Ao Poder Executivo, cabe enviar o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, né? O prefeito manda para a Câmara, tá? Dentro dos prazos. Entretanto, até o encerramento da sessão legislativa, o Poder Legislativo deverá devolvê-lo, né, o projeto de lei, para a sanção do prefeito. Tá? Se o Executivo não enviar o projeto de lei orçamentária para o Legislativo dentro do prazo legal, o que acontece? Vamos lá, tem o prazo e o prefeito não mandou dentro do prazo. Nesse caso, o Legislativo vai usar como proposta de lei, tá, a mesma proposta de lei orçamentária, a mesma proposta de orçamento que teve no ano passado, tá, no ano anterior. E ela vai valer para o ano seguinte, ou seja, vai repetir o orçamento, tá? Vai ficar valendo aquilo que foi proposto no ano anterior. Alguma dúvida? Vamos lá. Essa tramitação, né, e sanção do orçamento, como é que ela ocorre, né? Uma vez que o orçamento é aprovado em comissão própria, né, que vai para uma comissão de análise do orçamento, tá? O relatório proposto pelo relator do projeto de lei traz um substitutivo ao projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Esse substitutivo resulta da fusão do projeto de lei com as emendas aprovadas, tá? O que é substitutivo? O nome já diz, né? É um documento que está substituindo alguns pontos que tinham lá ou acrescentando outros, tá? Então, que ele é o resultado da fusão do projeto de lei que foi enviado pelo prefeito, no caso, né? Ou pelo governador, ou pelo presidente, esse é o projeto de lei que vem do executivo, com as emendas que foram aprovadas, né? Tá? Essas emendas podem mudar alguma coisa no projeto de lei, ou podem acrescentar alguma coisa no projeto de lei, tá? E essas emendas que vêm aí dos vereadores, da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, né? Ou da Câmara dos Deputados Federais, né? Tá? Será então discutido e votado no plenário da Casa Legislativa, tá? Então aí é quando os vereadores, os deputados vão aprovar, tá? Devidamente discutido e aprovado pelo Poder Legislativo, o projeto de lei merecerá de sua parte a edição de um autógrafo e logo depois será enviado para a sanção do prefeito, sanção do governador, sanção do presidente, tá? Tinha-se uma ideia aí, né, principalmente no âmbito federal, de ter o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? O presidente teria que acatar, que aprovar, que sancionar e que executar todas as emendas que fossem aprovadas aí pelos deputados, tá? Então, por exemplo, os deputados teriam um limite aí, sei lá, de 20 bilhões, aí em emendas, 30 bilhões. O presidente teria que fazer isso acontecer, porque senão ele estaria incorrendo em crime, tá? Então, eles tentaram aprovar isso aí, tá? Mas não foi aprovado ainda. Vamos lá. E a execução do orçamento? Ou seja, né, eu faço o projeto de lei, ele vai lá para aprovação, vai para discussão, ele é aprovado, ele é sancionado, ele começa a valer. Mas como que faz ele para executar? Tá? Quais são as principais fases? Que leis amparam a execução orçamentária, né? A execução do orçamento constitui a concretização anual dos objetivos e metas determinados aí pelo setor público, né?
no processo de planejamento integrado e implica a mobilização de recursos humanos, né, materiais e financeiros para a execução, né, dessas atividades que estão previstas, dos projetos e tudo mais aí. Tá? Assim, a etapa de execução deve necessariamente fundamentar-se na programação orçamentária, não só para ajustar-se às orientações estabelecidas no orçamento aprovado, como também para alcançar a máxima racionalidade possível na solução de problemas, que decorre da impossibilidade de se fazer uma previsão exata sobre detalhes ligados à execução das modificações, né? Produzidas as condições vigentes à época da elaboração do orçamento. Para isso, há que se ressaltar a importância da coordenação das funções necessárias ao atingimento das finalidades, tá? Vamos lá, vamos pensar uma coisa interessante aqui. Um determinado projeto, né? Vamos lá, um projeto aí de se construir uma quadra poliesportiva, de repente, vamos lá, num determinado bairro. Levantou-se, fez o projeto, esse projeto tem valores, tem prazo para execução, tem todos os gastos ali, tudo vai ser necessário para fazer esse, né, essa quadra. Tá? Acontece que esse projeto é aprovado, né? Tá todo lá, né? Vai para a Constituição, lá para a comissão de projetos, é aprovado. Agora, o projeto ser aprovado, foi feito, o projeto foi aprovado é uma coisa, ele entrar no orçamento é outra coisa, tá? Que primeiro, esse projeto tem que estar de acordo com o PPA lá, né? O plano plurianual. Beleza, tá. Então agora ele tem que estar dentro das prioridades, tá? Aí que é a questão, nem sempre ele vai entrar com prioridade, tá? Então, primeiro, ele tem que estar na prioridade, na lei de diretrizes orçamentárias. Estando como prioridade, aí sim, né, vão batalhar para colocar no orçamento do meio do ano seguinte, tá? Então, um problema que acontece muito é, por exemplo, se faz o projeto, determina valores, né? Só que quando esse projeto finalmente ele vai ser realizado, né? Ele vai ser executado, aqueles valores dele já estão ultrapassados, né? Você imagina um projeto ficar 5, 6, 10 anos parado para depois ser aprovado, né? Para ser colocado em orçamento. Aquilo que estava previsto lá atrás para gastar, já não dá mais, né? Por quê? Porque teve inflação, tudo aquilo que estava sendo previsto gastar aumentou, você entendeu? Mão de obra está mais escassa, então fica mais cara. Então, vários são as variáveis que vão mudar aquilo, você entendeu? Que vão mudar aqueles valores, tá? E outra coisa também que acontece muito é que esses projetos têm que ser muito bem pensados, para não depois chegar assim, não, no meio do projeto, olha, tem uma coisa que não pensaram aqui que vai impactar agora, e aí não dá para parar, e aí o custo do projeto aumenta muito, tá? Então isso acontece demais. Aí vem o que? Os aditivos. E os aditivos geralmente ficam muito mais caros do que o próprio projeto orçado, tá? Esse é um detalhe. É a mesma coisa assim, imagina você, vai fazer uma reforma da casa, beleza, tá? Aí você faz a reforma da casa. Só que você fez assim meio de olho, né? Você não foi lá, não chamou a pessoa especialista, né? Não fez um projeto muito aprofundado. Então, na hora que ele vai fazer, tipo assim, você não estava esperando, né? E de repente uma parede inteira você descobre que ela não está boa, você vai ter que trocar essa parede, tá? Ou um piso que você achou que ia fazer piso sobre piso, você descobriu que esse piso também tem que ser trocado por inteiro. Então você acaba gastando muito mais do que se esperava, né? E aí acontece aquele negócio, tinha um projeto, né, que no orçamento era de, sei lá, um valor de 10 e no final da história você vai gastar 20, 25, 30, né? E é isso que acontece, né, na realidade aí, principalmente nas obras estaduais e federais, né? E também nas municipais, mas principalmente nas federais, porque a gente fica sabendo mais, né? Então, a gente vê muito elefante branco, muita situação dessa, por quê? Porque às vezes o projeto foi feito ou errado, ou fizeram adaptações no projeto que torna ele inviável, inexecutável, né?
E aí o pessoal descobre isso e depois começa a gastar. Ou pelo menos dizem isso, né? Que na verdade eu acho que eles resolvem gastar para depois ver o que acontece, né? Tá? Mas porque a ideia, né, que sejam atingidas as finalidades, né, que se foi propostas para esses projetos. Vamos lá. Após a aprovação da lei do orçamento e com base no limite nela fixados, o Poder Executivo vai aprovar um quadro de cotas trimestrais de cada despesa que foi aprovada, né, que foi autorizada a utilizar, tá? Deixa eu só pegar uma água aqui, peraí. Bom, uma coisa interessante, gente, voltando aqui. Por que que as cotas são trimestrais, ou seja, cada 3 meses, né? Tá? Ela tem razão de ser. Primeiro, né? Para assegurar as unidades orçamentárias em tempo útil a soma de recursos necessários suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. Tá? Então, vai sendo liberadas as verbas, né? Para que as unidades administrativas possam aí, tá? As unidades orçamentárias, na verdade, né? Que vão direcionar esses valores para as unidades administrativas, né? Que é onde vai executar o orçamento, né? Com tempo útil, né? E manter também durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, para reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. O que quer dizer isso? É que é o seguinte, aquilo que foi aprovado, que está sendo liberado, tá? Isso é avaliado a cada 3 meses. Por quê? Porque se eu tiver uma queda brusca de receita, com certeza vão haver queda também de repasses, né, para poder honrar com as despesas programadas, tá? Contingenciamento, né, é a palavra que eu queria saber. Então, por exemplo, se tiver queda de receita, e aí tem alguns projetos que não vão dar para ser tocados, há o contingenciamento desses valores, tá? Que contingenciamento? É a suspensão desse repasse. Por quê? Porque chegou no ponto que eles estão no orçamento, estão previstos, a despesa foi autorizada a ser gasta, só que não tem dinheiro para isso, tá? O dinheiro que estava previsto a chegar, não chegou, não entrou. É onde eu comentei lá, que de repente se faz aí, pensa-se com muito otimismo, né, nas receitas para poder aumentar as despesas, e no final da história isso não acontece, então acontece o quê? Acontece de ter que suspender gastos com despesa. Mas a despesa está aprovada, sim, só que não tem dinheiro e eu tenho que cortar em algum lugar, tá? Então, o órgão público, o prefeito, o governador, o presidente, é onde eles têm que cortar, reduzir o orçamento, né? Então, aqueles valores estavam previstos gastar, infelizmente, não entraram, não foram arrecadados, eu não tenho como gastar, tá? Simplesmente assim, tá? Nesse contexto, as cotas de despesa têm o propósito de fixar as autorizações máximas em um subperíodo orçamentário, tá? Para que as unidades executoras possam empenhar ou realizar pagamentos, tá? As cotas de despesa constituem um instrumento de regulação para condicionar os recursos financeiros às reais necessidades dos programas de trabalho
Dessa forma, elas proporcionarão às unidades executoras a regularidade de recursos e evitarão a emissão de documentos sem garantia de cobertura financeira efetiva e o atraso de pagamento de empenhos emitidos sem considerar as reais possibilidades de caixa. Tá? Então, tudo está aqui, ó. Reais possibilidades de caixa, que realmente tem que entrar. Tá? Imagina, como que a prefeitura vai pagar, por exemplo, né? Ela já tem aqueles valores, né, que é de custeio, que é folha, que é tudo mais ali, que ela não tem como não pagar, tá? Então, se ela tem que pagar isso, o que que ela vai suspender, tá? É que o pessoal sempre fala assim, ah, não, o órgão público está sempre aí pagando em dia, paga certinho, né, os funcionários, tá? A gente já viu aí alguns anos atrás, né, tinha prefeitura que atrasava 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, tá? Mas se a receita cai, o que acontece? Né? Alguma coisa vai ficar sem ser paga, tá? Você pode ter certeza, porque é o seguinte, aquela projeção que é feita, né? Eles nunca fazem uma projeção para ter menos receita do que o ano anterior, tá? Sempre pensando positivamente. Pode estar aí no meio da pandemia que eles estão pensando que vão arrecadar mais. Então eles pensam também em gastar mais. E se a receita não acontece naquele valor que se esperava, tá? Com certeza despesas serão cortadas, tá? Porque não tem outra possibilidade. Não tem jeito, tá? Por quê? Porque o órgão, né, o prefeito, né, aí, o executivo, ele é responsabilidade. Lá na lei de responsabilidade fiscal, ele que assume a responsabilidade por se acontecer de pagar sem ter recurso, ou de gastar sem ter recurso, tá? Então, na verdade é o seguinte, não é que você não paga a receita, a despesa, você não executa ela, você não deixa ela acontecer, tá? Empenho, tá? Empenho o quê? É o ato administrativo do ordenador de despesa que cria para a administração pública a obrigação de pagamento a determinado fornecedor de bens, prestador de serviço ou empreiteira, de acordo com as condições contratuais estabelecidas. Então, você só recebe depois que está o valor empenhado, tá? É ali que você empenhou, então vai ser pago. É a obrigação de pagamento, tá? Nota de empenho é o documento que se presta ao registro das despesas realizadas pela administração pública, indicando o nome do credor, né, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução dessa do saldo da dotação orçamentária própria. Então, a dotação, os recursos que você tem para gastar, se você empenhou, vamos lá, você tem lá 200 mil para gastar, você empenhou 10 mil, então vai sobrar quanto? Vai sobrar 190 mil. Então, você vem já acompanhando, você já sabe, olha, se eu tenho lá 200 mil para gastar, eu tenho que ir controlando, né? Ah, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo, vamos pagar aquele outro. Lógico que você tem uma projeção de tudo que você vai pagar, mas você tem um controle efetivo daquilo que você fez o empenho, ou seja, daquilo que você autorizou que fosse pago, tá? Fundos especiais é a parcela de recursos do Tesouro vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, social e administrativa de governo, né? Sujeito a normas próprias de aplicação e prestação de contas. Vamos lá. Na fase de execução do orçamento, né? Vamos lá, na execução, que eu até comentei com vocês, tem grande importância a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Tá? Por quê? Porque essa lei é onde diz que o gestor público não pode gastar sem ter uma fonte de recurso, tá? Ele não pode gastar sem ter a fonte de recurso, tá? E a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta a programação financeira do orçamento anual até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Tá? Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, né, como os fundos especiais, por exemplo, serão utilizados exclusivamente para atender o objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Tá? Vamos lá, se eu tenho um fundo especial que está determinado exclusivamente para um tipo de gasto, né? Mesmo que o dinheiro ocorra em outro
período, ele vai ser vinculado diretamente, tá? Quanto à complementação existente entre a Lei Federal 4.320 e a Lei Complementar 101/2000, né? Enquanto a primeira lei aborda um quadro de cotas trimestrais de despesa, portanto, trata da cota do ponto de vista orçamentário, ou seja, da disponibilidade que cada unidade orçamentária possui para emitir empenhos, tá? Eu só posso empenhar, ou seja, autorizar pagamento ali, né, se eu tiver dotação orçamentária, ou seja, se eu tiver o dinheiro previsto para entrar, tá? A segunda aborda a programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, ou seja, trata da disponibilidade do ponto de vista financeiro, tá? Por exemplo, as prefeituras, né, eles têm geralmente datas em que eles podem aí, né, executar os pagamentos. Por quê? Porque não é todo dia que entra grandes valores de recursos, tá? Então, ele já sabe mais ou menos quando vêm os recursos estaduais, quando vêm os federais, né, para participação do município, as arrecadações que ocorrem aí de IPTU, né, tá? Dos outros tributos, ISS, já tem sim, uma projeção de arrecadação de ISS mensal, né? Então, com base nisso, imagina vocês, se vocês sabem quanto que vão receber, os gastos de vocês são vinculados a isso, né? Então, você faz um gasto aí, uma projeção trimestral, ó, posso gastar nesse trimestre isso aqui, tá? E aí você vai fazer o desembolso dele mensal, né? Para poder atingir essa meta aí trimestral, tá? Resumidamente, o que se procura garantir na fase de execução orçamentária é o equilíbrio das contas públicas, tá? Por que o equilíbrio? Porque eu estou aqui vinculado diretamente com essa lei de responsabilidade fiscal, tá? E ela prega exatamente isso, tá? O equilíbrio das contas públicas, tá? Eu só posso gastar, né, aquilo que já estava previsto em orçamento, tá? E o orçamento é feito dentro das prioridades, né, que foram dadas, tendo por base o planejamento aí, né, de 4 anos, que é o plano plurianual, que é o planejamento de 4 anos feito por todo gestor público, né? Todo prefeito, todo governador e presidente da República, tá? Ele entra, o primeiro ano que ele entra, nós já vimos lá, ele tem que executar o último ano, né, do antecessor dele, do planejamento de 4 anos do antecessor dele. Então, ele vai montar o plano plurianual, né, o planejamento de 4 anos dele, que vai pegar os últimos 3 anos dele, mais o primeiro ano do gestor seguinte, tá? Que pode ser ele ou não, certo? Mas também convenhamos, né? O cara entra em janeiro, o orçamento desse ano que ele entra já está definido, já foi definido, tá na execução do último ano do plano de plurianual, estão definidas as prioridades dentro da lei de diretrizes orçamentárias e está definido o orçamento. Então, ele não tem o que fazer. Ele vai entrar e vai gastar aquilo que pensaram para ele, tá? Pode estar de acordo com o que ele queria, como pode não estar também. Ele não tem o que fazer. Por isso que quando o prefeito entra, todo mundo quer que ele faça milagres ali dentro. E não existe, gente. Ele vai gastar aquilo que tudo que ele vai fazer já foi pensado pelo antecessor dele, tá? Se o antecessor dele ainda, por exemplo, eu tenho um prefeito e aí quem vai ser candidato, quem foi eleito, foi o vice. Quer dizer, o vice já estava lá dentro, ele sabe mais ou menos, eles pensam, né, montam o orçamento junto. Agora, se for oposição, e se quem ganhou a eleição foi o adversário político do prefeito anterior, vocês acham que ele tem alguma participação no orçamento? Não tem nada, né? O orçamento já está pronto, o cara vai pensar politicamente do lado dele e vai lascar o próximo, entendeu? Tá? Infelizmente isso acontece. Os tais projetos de poder que temos no país, tá? E com relação à avaliação do orçamento, né? O que é isso, como ocorre, por que é preciso avaliar, tá? Para a Coama, né? A avaliação refere-se à organização, aos critérios e trabalhos destinados a julgar
o nível dos objetivos fixados no orçamento e as modificações nele ocorridas durante a execução e a eficiência com que se realizam as ações empregadas. Ó, então a gente usa esse termo maravilhoso, eficiência, né? Tá? Para tais fins. E o grau de racionalidade na utilização dos recursos. Na utilização. Então, racionalidade é usar da melhor forma possível, tá? Para isso, a avaliação deverá ser ativa, desempenhar um papel importante como orientadora da execução e fixar em bases consistentes as futuras programações orçamentárias. Por isso, essa fase é simultânea, né? Ou seja, ela é ao mesmo tempo em que ocorre a execução, tá? E a informação que fornece deve estar disponível quando dela se necessitar, tá? Então, a avaliação, você faz isso já simultaneamente. Por quê? Vamos lá, como que eu faço uma avaliação? Eu penso, por exemplo, o que foi estar no projeto, tá? E a execução? Estão acontecendo na mesma, como foi projetado? Os recursos estão sendo bem aplicados, né? Então, tudo isso, é isso que se pensa, gente. Tipo assim, a gente tem no Brasil, por exemplo, né, principalmente no âmbito empresarial, muita pressa para se tomar decisões, né? Quando a gente fala em empresas aí de alguns países, como na Suécia, por exemplo, se forem decisões de impacto, que pode gerar um grande impacto na empresa, tá? Geralmente essas decisões demoram muito a ser tomadas, tá? Por quê? Porque se pensa muito nelas, né? Que se é uma decisão que vai gerar um impacto muito grande numa empresa, ou vamos usar aqui o termo, numa instituição pública, né? Numa prefeitura, numa sociedade, ela tem que ser muito bem tomada, porque você tem que pensar muito para que todas as variáveis sejam compreendidas, tá? Tudo que são variáveis, são tudo aquilo que pode ser impactado ou impactar, né, naquilo que você vai fazer, tá? Por exemplo, você pode pensar, vamos abrir uma avenida, tá? Beleza, tá? Qual que é o objetivo dessa avenida, tá? Qual que vai ser o resultado depois, né? Uma coisa é o que eu penso, a outra é o que realmente vai se acontecer, tá? Mas eu não sei o que vai acontecer até que aconteça, mas eu tenho que já prever tudo isso, tá? Vamos fazer uma avenida, beleza. Se você simplesmente resolve fazer uma avenida e vai lá e faz, muitas vezes você não conseguiu mensurar adequadamente os impactos que essa avenida vai ter, tá? Então, por exemplo, você pode, de repente, necessitar de várias obras complementares para poder mitigar, ou seja, diminuir os danos, né, ou os efeitos colaterais que, né, que surgiram. Por quê? Porque não foi bem pensado, tá? A gente tem, por exemplo, sim, várias situações, principalmente quando a gente fala em obras públicas, né, grandes obras públicas, que tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque a execução daquilo ali, né, o gasto é muito grande, geralmente, e a execução pode provocar impactos que vão mudar totalmente a forma de uma sociedade, né, ou daquela sociedade que no entorno ali, tá? Então, vamos pensar, se você vai fazer uma avenida, primeiro, né, qual que é o objetivo dessa avenida, quais são os ganhos que se vão ter com essa avenida, são os prejuízos que se vão ter com essa avenida. Professor, uma avenida vai dar prejuízo? Sim, tá? Vamos pensar assim, você tem, de repente, uma avenida que vai, de repente, passar perto de um hospital, tá? Não se põe a avenida perto do hospital. Ou não se põe o hospital perto da avenida. Tá? Por quê? O hospital, geralmente, você precisa de estar num local, né, que tenha um trânsito mais tranquilo. Porque você tem muito barulho, quando é avenida, muito
um movimento muito grande, então você precisa estar com o hospital, por exemplo, no local mais tranquilo. Escola é a mesma coisa, né? Porque, olha só, se você faz uma avenida e essa avenida começa a provocar muito ruído na frente de uma escola, aí você vai ter que gastar, né, para poder fazer obras que vão mitigar, vão diminuir esse dano, né? Ah, não, eu vou ter que levantar um muro da escola, vou ter que melhorar aqui, fazer uma acústica, alguma coisa assim, você entendeu? Então, a coisa tem que ser pensada, né? É igual eu falo muito, tipo assim, ó, é uma coisa muito interessante, você tem que fazer, é pensar, por exemplo, você vai fazer uma casa, tá? Por que que sempre o pessoal aconselha que na hora de se construir uma casa, converse com o arquiteto, né? Porque o arquiteto ele tem visão que a gente não tem, né? Por exemplo, o arquiteto, quando você vai construir uma casa, ele já vai pensar assim, bom, me dá aonde vai ser o terreno, né? Aí ele vai lá e levanta qual que é o eixo norte, né? Ou seja, já pulo aí, eu ponho os pontos cardeais, né? Naquele terreno, olha, para cá é o norte, para cá é o sul, aqui é o leste e o oeste, beleza. Professor, mas por que que o arquiteto quer saber isso? Bom, primeiro, você vai construir uma casa, então, por exemplo, você tem o lado, de acordo com a região, né, do país, né, geralmente você tem um lado que o sol nasce, o lado que o sol se põe, né, então o lado que nasce, de repente eu posso construir ali os quartos, né, a janela dos quartos, que pega o sol da manhã, né, o lado do que o sol se põe é o lado que vai ficar a casa mais quente, então tudo isso é levado em consideração, tá? Para vocês terem uma noção, por exemplo, no hemisfério norte, né, geralmente lá, se a gente olhar aí na setentrional, fala, né, que é a parte dos Estados Unidos para cima, ali, Canadá, Europa, né, eles têm, lá é um pouco diferente do nosso, mas eles olham assim, ó, para onde que é o norte? Bom, o norte é para cá, né? Então eu não construo a casa, né, com a porta virada para esse lado, tá? Para o norte. Professor, mas por que que não se constrói casa lá virada para o norte? Por quê? Porque na época do frio, o vento norte, que é o vento gelado, né, ele vem do norte. Então, se eu tiver uma porta que é virada para lá, tá? A tendência é que entre mais vento frio na casa. Então, eu tenho, teoricamente, assim, ó, eu construo a casa de costa para o vento, tá? Para que o vento não entre na casa, tá? Isso já se pensando o quê? Na eficiência de aquecimento e tudo mais, né? Tá? Vocês podem ver, por exemplo, que muitas casas que a gente vê no filme americano tem duas portas, né? Tem uma porta lá, tipo uma porta de vidro antes, né? E uma porta depois da casa, tá? Não sei se vocês já se perguntaram para que isso, mas tem uma justificativa, tá? É para não deixar sair o ar quente e não deixar entrar o ar frio na época de inverno. É como, é igual a gente vê nos filmes de espaçonave, né? Você mantém a espaçonave pressurizada, né? Aí o cara que vai sair lá fazer um passeio, né, no espaço, ele vai para uma câmara, essa câmara é tirada a pressão dela, ou seja, deixa ela com um ar ali, com um ambiente igual ao externo. Tanto quando ele sai, não tem diferença, entendeu? E quando ele volta, ela é fechada e aí também ela é climatizada igual ao ambiente interno. Então essa porta, né, esse ambientezinho que tem ali, é justamente para isso, né? Eu crio ele, tipo assim, se eu estou chegando da rua, então no que eu abro, ela fica igual à rua. Eu fecho ela, eu já isolo ela da rua e aí eu vou igualar ela com a casa. Então a casa não tem um impacto muito grande, entendeu? Então isso é pensado, tá? É, eles fazem isso também aqui no Brasil muito em estufas, né? Onde eu cultivo plantas com esse objetivo, tá? Então eu tenho lá assim, todo fechado para não entrar inseto, mas eu não posso abrir uma porta que de repente dê acesso direto. Então eu faço uma porta onde eu vou para uma antessala para depois ir para a sala mesmo, tá? Para a estufa mesmo, tá? Então, os projetos, gente, têm que ser pensados e na execução deles tem que ser acompanhados se estão de acordo com o projeto ou se estão sendo executados de maneira eficiente, tá? Como ainda coloca, né, a avaliação impõe a necessidade de um sistema estatístico cuja informação básica se obtém em cada uma das repartições ou órgãos. De posse dos dados coletados, o grupo de avaliação orçamentária deve elaborar
tabelas, calcular indicadores, né? Indicadores é o quê? Que a gente vai acompanhar o que está acontecendo, tá? Quando se fala em indicadores é isso, tá? Por exemplo, se a gente fala uma empresa comercial, o que é indicador? Tá, quanto que o meu vendedor vendeu, tá? Em quantidade, em valor, os itens que ele vendeu são os de maior valor agregado, ou seja, aqueles que dão mais lucro para a empresa, tá? E apresentar informes periódicos, né, para o uso e tomar decisões dos dirigentes das unidades executoras, tá? Que eles têm que acompanhar. Já que o prefeito, muitas vezes, gente, ele é responsável? Mas muitas vezes, quem vai executar o orçamento não é o prefeito, são os secretários que são indicados por ele, né? Ele indica os secretários e é os secretários que vão fazer esses gastos. Então, por exemplo, a gente tem aí esse problema aqui de desvio de verba da saúde e tal, né? Quem que determina os gastos ou como é que vai fazer, né? Geralmente, os secretários, né? Eles são responsáveis, tá? Porque o orçamento é dentro da unidade de executora dele, tá? Vamos lá. A avaliação deverá ser feita à vista de dados relativos à execução orçamentária, que são apurados, obedecendo ao dispositivo constitucional no artigo 165 da Constituição, né? Parágrafo 3º, que diz: o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Ou seja, o Poder Executivo, né, o prefeito, o governador ou o presidente, né, na verdade não é a pessoa dele, ele só assina, né, mas alguém vai fazer isso, vai ter que demonstrar a cada 2 meses como está a execução do orçamento, né? Com o que foi orçado, o que foi executado, né? O que foi já, ou aquilo que já está empenhado, tá? Que está autorizado a ser pago, tá? Além de obedecer ao princípio da transparência, esse dispositivo tem por objeto, né, checar se aquilo que foi planejado está realmente sendo executado e as devidas providências serem tomadas, caso tenha ali algum desequilíbrio, tá? Então, não é simplesmente fazer assim, olha, tem um orçamento, o cara pediu aqui, tá, o ano que vem eu vejo se ele cumpriu. Não, ele vai ter que demonstrar isso a cada 2 meses, tá? A cada bimestre ele tem que fazer aí, demonstrar essa execução como é que tá? Nesse contexto, né, para garantir o equilíbrio das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal se tornou valiosíssima enquanto instrumento de gestão fiscal, da programação financeira e do cronograma de execução mensal do desembolso, né? Na seção 4 da lei, né, que trata da execução orçamentária, o cumprimento de metas, o artigo 9º do parágrafo 1º ao 5º deixa bem claro e regulamenta, tá, essas regras, as quais devem ser obedecidas pelos entes públicos. Tá? Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas, tá, de resultado primário ou nominal estabelecidas, tá, né, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho, ou seja, já não vai mais, mas já estava previsto, já estava autorizado, mas você não vai mais pagar, não vai emitir liberação de pagamento, né? E movimentação financeira, segundo os critérios previamente fixados nas leis de diretrizes orçamentárias, tá? Então, vamos lá. Acompanha-se por quê? Principalmente, você tem que saber se o seu orçamento vai conseguir ser realizado. De que forma? Primeiro, que as receitas têm que ser dentro do que você esperava. Se as receitas não acompanharem aquilo que se esperava, você vai ter limitação de gastos, tá? E aí você vai ter que fazer aí contingenciamento de gastos, ou seja, o gasto está autorizado pelo orçamento, mas eu não posso executar ele, porque eu não tenho recurso para isso, tá? Não serão objeto de limitação
as despesas que constituam obrigações constitucionais, tá? E legais do ente, né, do órgão, inclusive as destinadas ao pagamento de serviço da dívida e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. E, no caso dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público não promoverem limitação no prazo estabelecido, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quem vai impor os limites é o Ministério Público, né, e o Poder Legislativo e Judiciário, né, porque a gente tem os três poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário. Então, se o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público não atuarem, quem vai fazer, né, fazer valer essa limitação é o Poder Executivo, ok? Ele tem por obrigação fazer isso. Ele não pode gastar algo que não vai receber. Tá? Ó, o que é meta fiscal? Meta fiscal é a economia que o governo promete fazer todos os anos para quitar pagamento de dívida pública, né? Então, vamos lá. Eu vou arrecadar 1 bilhão, tá? Mas eu vou gastar 800 milhões. Então, eu vou economizar 200 milhões aí, que é para pagar a dívida, tá? A meta é resultado da subtração de dois valores: a expectativa de receita e a expectativa de gastos, tá? Dessa conta, é possível obter um superávit quando a receita é maior, ou um déficit quando a receita é menor do que a expectativa de gastos, tá? Resultado nominal corresponde ao resultado das contas de governo, onde estão inclusos o efeito da inflação e do pagamento de juros sobre o fluxo de receitas e as despesas do governo. Superávit ou déficit, né? Como diz a pessoa um dia, superávit ou déficit, tá? Ai, ai. E o resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta de as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso negativa, tem-se um déficit primário. Então, quando vocês vão falar que o governo teve um superávit primário, o que é isso, né? Ele teve mais receita do que despesa antes de pagamento de juros, tá? E do impacto da inflação aí também, tá? Já quando você teve superávit ou déficit nominal, já é considerando aí no meio da história o pagamento dos juros também. Olha, imagina você, por exemplo, né? Você precisa pagar os juros das dívidas que você tem e tudo, né? Porque muitas vezes, como é que funciona? Eu emito título de longo prazo, e aí eu tenho que pagar esses juros dessa dívida para depois pagar a dívida lá na frente, tá? Então eu não vou amortizando a dívida, eu vou amortizando, né, os juros ali, tá? Aí você faz o seguinte, não, ó, o que eu arrecadei foi maior que as minhas despesas, mas eu ainda não levei em consideração meus juros que eu tenho que pagar. Se minha receita foi maior, eu tenho superávit primário. Então não entrou os juros ainda da dívida. Bom, agora vai entrar os juros da dívida. Se ainda assim a receita for maior, então eu tenho um resultado nominal, que é um superávit nominal, tá? Agora, se entrar as dívidas, os juros e minhas receitas forem menores do que a soma dos juros com as despesas, então eu tenho um déficit nominal, tá? É isso que o governo tem, né? Que ele, o orçamento ele já faz o orçamento com déficit, ele vai ter que fazer empréstimo, tá? Porque já está prevendo gastar com juros e com despesas muito mais do que arrecada, tá? E isso é meio que normal, viu, gente? Os governos aí, né, tecnicamente gastarem mais do que arrecada, mas assim, tudo programado. Eles são autorizados aí, né, pelo legislativo a executar esses empréstimos, tá? Então, quando a gente fala em primário, eu não considero juros. Quando eu falo em nominal, eu já tenho juros ali dentro já, tá? Ainda no artigo 9º, né? No caso de restabelecimento da receita prevista,
Ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Então, vamos lá. Tinha uma previsão de diminuir, que nós vimos que reduziu a receita. Beleza, então fizemos aí a limitação. Não, a receita agora aumentou. Então, podemos voltar a gastar, né, a liberar alguns valores ali, né? Então, você diminui os limites que foram impostos, tá? Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, né, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Mista Permanente de Senadores, Deputados ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No nosso caso, do prefeito, né, na Câmara dos Vereadores, né. Nessa fase, o que se procura garantir é que a avaliação seja ativa, né, que desempenhe um papel importante como orientadora da execução orçamentária e que se fixe em bases consistentes as futuras programações orçamentárias. Como essa fase é simultânea à execução, a informação que ela fornece deve estar disponível quando dela se necessitar. Aqui o objetivo é o da garantia de que os gestores públicos, ao avaliarem a execução do orçamento, cumpram a lei no que tange a evolução das receitas e das despesas e tomem as devidas providências legais, caso o planejamento não esteja se concretizando, tá? Não é porque foi previsto uma receita que a despesa vai acontecer de todo jeito, tá? Realmente, para que a despesa aconteça, aquela receita prevista tem que também acontecer, tá? Porque se a receita não acontece, haverá a limitação de despesa, de gastos, de empenhos, de tudo mais aí, tá? Vamos lá. E os mecanismos de controle de orçamento, como ocorre, né? Quem é competência? Então, nós temos aí, por exemplo, os tribunais de contas, né? Então, tem o TCU, o TCE e o TCM, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas dos municípios, tá? O sistema de controle interno e externo do Executivo, né? Ministério Público e a Comissão Especial de Inquérito, tá? Então, esses são os órgãos principais aí, né, de controle. Agora eu vi uma coisa interessante, né, foi até levantado aí, tipo assim, acho que passou no Fantástico, né, de deputados que gastaram não sei quantos mil litros de combustível, né, por mês, entendeu? Um absurdo, né? Mas o que eles mesmos falavam, assim, olha, nós, como brasileiros, como cidadãos, nós temos que ajudar a fiscalizar os nossos representantes. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, gente, o TCU aí, né, tem o Tribunal de Contas, tem alguns órgãos internos lá que fiscalizam isso, mas eles não dão conta. É coisa demais da conta para eles darem conta, entendeu? Tá? Teria que aumentar não sei quantas vezes a quantidade de pessoas aí para dar conta disso. Então, eles não dão conta. Então, precisa da gente atuar também, tá? E o nosso, por exemplo, nós podemos atuar como? Aqui, né, no município, principalmente, tá? O artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, né, o Poder Legislativo, diretamente ao Conselho dos Tribunais de Contas e o Sistema de Controle Interno de cada poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei. A Constituição Federal de 88, no artigo 127, diz, né, o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Em consonância com a lei, o controle pode ser segregado em controle interno e controle externo para os entes públicos. Para filho, o que é o controle interno, né? Disposto no artigo 74 da Constituição Federal do Brasil. Deve ser estruturado de forma integrada entre os poderes, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, tá? A execução dos programas de governo e também dos programas de orçamentos, tá? Comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades, né? Bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Tá? Já o controle externo é de competência do Poder Legislativo exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Tá? Cabe ao controle externo, entre outras atribuições, a apreciação das contas do chefe do Poder Executivo, ou seja, aí, né, aqui no nosso âmbito aqui municipal do prefeito, tá? Julgamento das contas dos administradores, né? Aqueles que ordenam as despesas e demais responsáveis por dinheiro, né? Que é um demais tudo junto. Demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, né? A apreciação dos atos de admissão de pessoal e concessões de aposentadorias, realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e aplicação aos responsáveis das sanções previstas em lei, né, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário público. Então, o controle externo, né, ele vai ver, ele vem analisar o que aconteceu, tá? E o controle interno, ele vai ver se está de acordo aí com o que está sendo gasto, né? Com o que está sendo planejado e orçado, tá? Certo? Então, o controle interno, ele acompanha durante, e o externo é depois. Bom, nós temos aí os mecanismos de controle, né, que visam garantir a correta aplicação do dinheiro público e resguardar o interesse coletivo, tá? Né, ele é resumido aí, né, do processo orçamentário, tá? Então, nós temos lá, primeiro, a elaboração, isso vai para discussão, né, estudo e aprovação, vai para a execução, vai se fazer avaliação e controle, tá? E isso, se houver necessidade, elabora-se mudanças, vai para discussão, vai para o próximo orçamento e tudo mais, tá? Então, ó, lei orgânica, plano diretor, plano plurianual e lei de responsabilidade fiscal, diretrizes orçamentárias. Essas daqui, né, a elaboração tem que estar de acordo com isso, tá? Tá? Isso daqui, ó, é que interfere na elaboração, né? O envio do projeto de lei, tá? Até 31 de agosto, votado pelo Legislativo até 22 de setembro, discussão, estudo e aprovação. As audiências públicas, sugestões populares, emendas parlamentares, pareceres, tá? Tudo isso tá aqui também. Programação e prestação de contas, tá dentro da execução, tá? A legalidade, revisão do plano plurianual, controle estatístico, métodos fiscais, tá? Tudo isso está aqui em avaliação e controle, tá? Então, o processo orçamentário, resumidamente, né? Ele vem desses 4 tópicos aí, né? Elaboração, discussão, estudo, aprovação, execução e depois avaliação e controle, tá? Objetivando aqui, aqui ao final da história, né? Consiga-se atender às necessidades da sociedade, tá? Com com o menor custo possível, tá? Tecnicamente é isso. Nós esperamos, né, que termos o maior retorno possível daquilo que a gente paga, tá? Então, para a gente poder ter um retorno maior possível, o custo tem que ser o menor possível, tá? E o problema que acontece geralmente é esse, né? Mas vamos lá, mas a gente deixa aqui para isso aqui, né? Vamos pensar um pouco. Por que, mesmo existindo tantas leis e regras orçamentárias, ainda existem desvios de dinheiro público no Brasil, tá? E eu gostaria de ter a opinião de cada um de vocês a respeito disso aí. Para isso, então, vocês vão
baseados nos seus conhecimentos, onde vocês acham que está a raiz desses problemas? Eu quero que vocês me respondam isso, me enviando um texto no meu e-mail. Isso vale 500 pontos. Dúvidas? Hoje ainda. Hoje ainda. Um texto aí, no máximo... Meu Jesus amado. Pelo menos aí algumas linhazinhas, né? No máximo, umas 10 linhas também. Não precisa copiar da internet, não. Eu quero que vocês entendam, tá? Vocês entenderam. O que vocês acham? Deixa eu até colocar aqui. Até que horas é 10 horas? É, professor? Até meia-noite. Ah, pois tá bom. Até 23h59 para o e-mail. Vale 500 pontos. Dúvidas? Inscrito no, pode ser no Word. Pode ser no Word. Se tiver um copiado do outro, eu zero os dois. Deixa eu só tirar uma coisa aqui, peraí. Volto a pergunta para vocês já aqui. Então, professor, para fazer um texto relacionado a esse negócio aí que você passou, né? Não, vamos lá. O que está dizendo aqui, ó? Porque mesmo existindo tantas leis e regras orçamentárias, por que ainda existem tantos desvios de dinheiro público no Brasil? O que vocês acham? É uma coisa pessoal de vocês. Não quero que vocês entrem na internet, pesquisem nada, não. Eu quero que vocês digam, com a ideia de vocês, tá? Por que vocês acham que isso acontece? A gente viu até agora que existe lei, né, que prevê, né, punições, que tem controle, tem que ter projeto, tem várias regras que, se corretamente implementadas, né, elas fazem o nosso investimento valer mais, né? O que é o nosso investimento? O imposto que a gente paga, né? E a gente paga muito imposto, tá? Na verdade, a gente paga menos que alguns países. O problema é que o retorno que nós temos é muito alto, é muito baixo, né? Por exemplo, eu não me importaria de pagar 50% que eu ganho em imposto, entendeu? Desde que a gente tivesse aí, né, uma educação gratuita de qualidade, uma saúde gratuita de qualidade, segurança pública, infraestrutura, né, decente, né, que a gente não andasse nas ruas desviando de buracos, entendeu? Eu seria uma maravilha. Eu não me importaria de pagar, entendeu? O problema é o seguinte, é que você paga caro, a gente paga em torno de 40% aí de imposto, né? Imagina, tudo que você ganha, você gasta depois 40% de imposto, tá? Ah, professor, mas não, meu salário eu pego inteiro. Não, mas você vai comprar um produto, ele tem 30%, 40% de imposto, compra outro, 30%, 40% de imposto, entendeu? Então você acaba pagando muito caro, tá? Só que o retorno que a gente tem é muito baixo, né? Você quer segurança, você tem que mandar aumentar o muro da sua casa, botar cerca elétrica, botar cerca... daqui a pouco vão colocar até uma metralhadora lá em cima, né? Tá? Para ninguém entrar. Você quer sair na rua, você tem que ter seguro, porque senão podem te roubar. Você entendeu? Né? Sem contar as ruas maravilhosas. Então, vocês, do ponto de vista de vocês, por que vocês acham, né? Qual que é a raiz desses problemas, tá? Por que há tanto desvio de dinheiro público no Brasil? Tá? Essa é a resposta. Então, ali, ó, eu consigo responder com 3 linhas, professor. Não precisa encher linguiça, tá? Eu quero a opinião sincera de vocês. Então, aí vocês têm aí até as 11h59, até hoje, né? Para enviar no meu e-mail, tá bom? Valendo 500 pontos. Dúvidas? Não vou nem botar isso aqui lá no grupo, hein? Do jeito que tá aqui, você já... Professor, tem limite de linha mínima, no caso. Não, tem não. Me responde
com o que vocês pensam, tá? Beleza. Não tem problema. Eu quero o entendimento de vocês. E depois a gente pode fazer até uma compilação, sabe? Depois, na próxima aula, apresentar para vocês. Olha, achei uns pontos interessantes aqui, né? Posso, se a pessoa permitir, a gente cita ela, se não, põe só o que foi dito, né? Tá? Porque, assim, às vezes o que um pensa não é o que o outro pensa, né? Por isso que é interessante. Tá bom? Então, aguardo vocês me enviarem lá no meu e-mail. Dúvidas? Não, fiquei até nervosa agora. Vou Que cuidar. negócio de quê? Vou cuidar em pensar. Não, beleza, então. Ok, então, gente, bom descanso pra vocês, boa diversão aí. A turma aí do 18.2, amanhã a gente tem mais, né? Perícia.